Vídeo novo para membros, então vamos lá, vamos falar aqui por que janeiro ele é o mês mais forte no banco de imagem, pelo menos para mim é o que eu tenho reparado aqui nos 2 últimos janeiros, tá? Então vamos direto aqui para minha tela de contribuidor. Faz tempo que eu não abro a tela aqui, né, para mostrar no canal. Até por causa de umas complicações que aconteceram aí nos últimos meses, um pouco de receio com o que aconteceu com outras pessoas que ficaram mostrando a tela aí, e então eu tinha parado um pouquinho de mostrar meus ganhos mensais e tudo mais, mas pelo menos aqui na área de membros eu sei que é tranquilo mostrar para vocês, tá bom? Então, vamos começar vendo aqui o mês de janeiro atual. Olha só, hoje é dia 8 de janeiro, já tenho aqui 111 vendas. Aliás, esse 111 é dessa semana só, com US$ 143 e a posição no ranking semanal tem 1.780. Então tá voltando a melhorar o ranking aí, porque lá para setembro do ano passado, assim, agosto, já tinha chegado a cair lá para 3.000 e pouco e fui voltando aos pouquinhos aqui. Então já estou de volta no 1.700, sempre fiquei ali entre 1.000 e 2.000 e agora estou voltando nesse patamar. E esse ano aqui, por enquanto, 154 vendas em 7 dias, basicamente, né? Dia 8 é agora, acabou de começar. Então, vamos dar uma olhadinha aqui no filtro. Vamos filtrar por janeiro atual. No janeiro atual já tem uma coisa bem curiosa para a gente reparar aqui. Vocês podem ver que essa imagem aqui já rendeu 26, essa 17, essa outra 10,50, essa outra aqui, olha só, Estados Unidos e Venezuela, sobre o petróleo. Desculpa. Essa imagem ela veio bem forte por causa das tensões aí de Estados Unidos e Venezuela, que está nos noticiários todo dia. Essa imagem aqui está vendendo bem. E vídeos também vendeu um pouquinho, imagens PNG também está vindo com muita força. Se pensar na quantidade de imagem no meu portfólio que não é PNG, não tem fundo transparente, a proporção é muito gritante a diferença ali. Mas e os PNG, eles têm uma força que eu acho incrível, viu? Por isso eu tenho focado a maior parte do tempo em produzir conteúdo com fundo transparente. Vocês podem ver de tudo um pouco aqui, né? Já na parte, se eu filtrar aqui por vendas recentes por atividade, eu quero mostrar uma coisa interessante. E talvez esteja acontecendo com vocês. Podem ver que aqui tem umas vendas de 40 centavos, é a mais recente de hoje, né? Foi há 6 minutos atrás, essa venda aqui. Essa outra aqui foi há 20 minutos atrás. Mas olha só, antes as vendas que eram de 99 centavos, agora elas estão aumentando cada dia. Não estou entendendo isso também, ainda estou processando essa informação. Elas começaram a vir a 1,5, a 1,8, a 1,10, a 1,15, 1,20. Agora hoje está caindo a 1,31. Não estou reclamando, não. Eu só não estou entendendo. Mas esse valor está aumentando, olha. Outra de 1,31 de novo. Tem aqui 99, beleza. 1,28 e 1,28, 1,28. Então, tá vendo o que eu tô falando aqui? Eu não entendo isso aí, o que tá acontecendo, mas que bom que tá acontecendo, né? Em janeiro sempre a Adobe faz alguma coisa que costuma gerar uma renda maior. Por enquanto, no dia 8 aqui, US$ 178 de ganho. E se a gente pensar que isso aqui, bom, vamos fazer uma conta de padaria. Então, pessoal, eu vou abrir aqui uma calculadora, né? Eu tenho duas médias aqui, né? São, assim, o ano virou ali, foi quinta-feira. Dia 1 ninguém trabalhou, na quinta, nem na sexta, nem no sábado. Domingo à tarde começou a ter uma venda ou outra aqui e ali, mas começaram a voltar a trabalhar na segunda-feira mesmo, ali no dia 5. Hoje é dia 8 aqui, né? 6 horas da manhã. Mas, ou seja, esses US$ 104 que eu fiz essa semana, eles são, eles são referentes a 3 dias. É a segunda, terça e quarta. Hoje é quinta, acabou de começar, vamos ver como que vai ser o dia de hoje, né? Mas se eu dividir esse 144 por 3, ele vai dar aqui uma média de US$ 48 por dia. Se eu multiplicar aqui
do dia 5, só considerando dia 5 a 31, são 26 dias. Porém, você desconta ali um domingo, tá? Vai dar aqui menos 4, mais 4 finais de semana. Então são 22. Vamos colocar aí. Ok, no final de semana não tem como bater essa média de $48 por dia, né? Então, 48 vezes 22 vai dar mais de $1.000 esse mês aqui. Essa é a previsão, tá? Por que que eu acho que é bem possível de atingir? Porque janeiro é um mês muito forte. Isso é histórico aqui na minha conta, no meu portfólio. Esse aqui é o meu gráfico semanal de 2025 inteiro. Então você vê aqui em dezembro começa ali é a virada, né? Dia 29, 31, que vira a semana para janeiro aqui. A primeira semana de janeiro de 2025 já foi bem alta, ali batendo $180 na média por semana. Consegue ver a linha de 180 aqui, ó? Ficou bem fixo nessa linha. E aí, durante o ano, aqui foi quando teve aquele problema na Adobe. Olha só, a Adobe deu uma caída boa em abril, maio. Junho ela começou a recuperar. E aí foi se estabilizando e começou a pegar tração de novo no final do ano. Mas eu posso dizer que o meu portfólio, ele por ser um portfólio sólido, de bastante conteúdo que não é sazonal, ele não depende de festividades, de festa junina, carnaval, Natal, nada disso, ele não depende. Então ele não fica tendo muitos altos e baixos. Eu sempre tenho uma média bem estabelecida aqui, ó. Tirando aqui, o começo do ano foi muito forte, um pouco, né? Não caiu tanto assim. Só nessas 2 semanas aqui, que foi bem terrível. Ficou ali, ó, na faixa dos $90, $100, mas foi recuperando. Mas enfim, vamos voltar a falar aqui sobre o assunto que é janeiro. Agora, janeiro de 25. Opa, vamos lá. 1 de janeiro de 25 a 31 de janeiro. Abriu aqui. Foram $809, com quase 1.000 downloads aqui em janeiro de 25. Isso porque na época meu portfólio tinha ali mais ou menos uns 30 mil arquivos, mas desses 30 mil, olha, acho que dá para considerar que 15 mil eram arquivos terríveis, bem horríveis, viu? E aí, quando eu estava em 2024, eu vim produzindo esses arquivos até eu pegar o jeito, ali em 25, e já, enfim, esses arquivos ruins ficam no portfólio de qualquer jeito mesmo. Mas janeiro foi um mês excelente, com $809. E em 2025 nenhum mês bateu isso. Eu acho que setembro, ali talvez tenha chegado alguma coisa perto, por causa do bônus, tá? Vamos ver em setembro, não lembro agora de cabeça. A 30 de 9 de 25, 780. Então, com 644 downloads. Janeiro é um mês forte, gente. Por isso eu vim falando no finzinho do ano passado. Produz agora, você vai colher depois. Porque o conteúdo que está vendendo em janeiro, ele não é um conteúdo produzido agora. Ele é um conteúdo que foi produzido lá pensado em final de outubro, começo de novembro, para cá. Então, se você produziu ali coisas sobre verão, sobre inverno, praias, chalé de esqui na neve, comidas típicas tanto do verão quanto do inverno, famílias fazendo essas atividades numa praia ou num chalé. Hemisfério Norte e Sul, o verão e o inverno estão acontecendo. Querendo ou não, são dois períodos muito fortes, apesar de serem bem diferentes. Então, cada hemisfério vai ter sua necessidade ali, apesar que o hemisfério norte, ele sempre é o principal, tá? Você sempre tem que pensar com a cabeça no hemisfério norte. Então, o inverno tem um peso maior do que o verão. Mas, por outro lado, no verão, você vai ter menos países compradores, mas você vai ter menos concorrência de produção também. Então, tem esse equilíbrio aí. Então, esse é um incentivo para finalizar esse vídeo. Queria deixar para vocês. Não produzam. Não espero o resultado para esse mês, mas vocês, para o mês que você está assistindo, que você está produzindo, se você estiver assistindo no futuro, produz pensando sempre ali para 2 meses para frente, tá? Que aí você é igual um fazendeiro. Ele vai plantar agora para colher lá na frente. Mas quando ele colher, ele colhe bons resultados. Então não adianta ter pressa. Você produz o seu melhor agora. Então, produzindo o seu melhor, você vai colher um produto de boa qualidade também. E assim, como eu sempre falo, o portfólio de vocês no banco de imagens é uma bola de neve. Ele vai crescendo.
Só que a diferença de vocês para mim é que eu cresci fazendo muita coisa errada aqui de conteúdo ruim. E eu já estou ensinando vocês a fazer o conteúdo bom. Então, quando vocês tiverem um portfólio do tamanho que eu tinha aqui, em janeiro de 2025, de mais ou menos 30 mil, se vocês chegarem com um portfólio estruturado nos 30 mil, mas pode ter certeza que vocês vão estar ganhando 2, 3 vezes mais do que eu tiro com isso. Então, até porque eu estava conversando com um aluno esses dias, o portfólio dele é 10% do tamanho do meu. Eu estava com 68 mil e ele, no dia que a gente conversou, eu estava com 68 mil e ele com 6.800. O portfólio dele era 10% do tamanho do meu. Ou seja, eu tenho 10 vezes mais conteúdo. E eu fazia 10 vezes mais dinheiro do que ele? Não fazia. Até porque naquele mês ele pegou uma foto que estourou muito, vendeu mais de 300 vezes em menos de 30 dias a foto que ele mandou. Então aquele conteúdo que o valor que ele estava fazendo ali não era 10% do que eu estava fazendo. Ele estava fazendo quase metade do que eu fazia. Com um portfólio de 6.800 arquivos. Então, vê a diferença de crescer com um conteúdo correto, estruturado, feito certinho sobre as demandas necessárias. Então, por isso que eu estou aqui para ajudar vocês. Crescendo da maneira correta, basicamente vocês estão fazendo a mesma coisa que eu fiz, só que com um impulso de 10 vezes de velocidade aí. Porque já começa sem errar muito, tá bom? Então, incentivo aqui nesse vídeo é para você produzir muito em 2026. Aproveita que esse ano, quem plantar essa sementinha agora vai colher bem lá para o meio do ano, tá bom?